Site fachurch.org é o site da igreja do Reverendo Raymond Jackson Jr., conhecido por nós da mensagem como Junior Jackson. O nome da igreja é Faith Assembly Church, Igreja Assembleia da Fé, fundada pelo Reverendo Junior Jackson em 1955. Perguntas e respostas, número 3, 1964, parágrafo 124. Agora aqui também poderia trazer isto à luz. Vejo meu... Não creio que meu irmão esteja aqui esta noite, porém alguém criticou de alguém que deixou o tabernáculo e foi ao irmão Junior Jackson por igreja para congregar. A pessoa deixou o tabernáculo ali do irmão Branham e foi congregar na igreja do irmão Junior Jackson. Então a pessoa diz que eles se foram para o meio das aves mortas. Olha a resposta do irmão Branham para essa pessoa. Não lhe dá vergonha fazer um comentário desse? Seja quem for, se é meu filho aqui em Cristo, estou envergonhado de ti. Não faça uma coisa como esta. Junior Jackson é meu irmão. Don Rudel é meu irmão. Parece que o irmão Junior Jackson não cria da forma que o irmão Branham cria sobre o falar em línguas. Parágrafo 134, perguntas e respostas, número 2, 1964. Agora, o irmão Junior Jackson tinha direito a não estar de acordo com isso. Ele deseja a sua igreja. Toda a gente deseja falar línguas e coisas na audiência. Esses são os problemas do irmão Junior. Isso é da parte dele, mas Junior Jackson crê nesta mensagem como qualquer do resto de nós. Crê nisso, ele é um de nós e não é uma ave morta por ir ali, ou seja, os irmãos que quisessem congregar com Junior Jackson não era uma ave morta porque eles iam congregar ali. Junior Jackson é um homem de Deus a quem amo com todo o meu coração e não está aqui nessa noite. Assim sendo, posso divulgar a verdade na forma que desejo. No seu vídeo em His Defense ou em sua defesa, pregado por Junior Jackson, ele confirma que verdadeiramente teve estes probleminhas com o ministério do irmão Branham, mas que em 1968, quase 3 anos após a morte do irmão Branham, ele decidiu de vez crer nesta mensagem sem qualquer obstáculo. Veja a partir de agora o seu testemunho pessoal postado no site de sua igreja, fachurch.org. Foi no mês de abril de 1950 que o Senhor começou a lidar com a minha alma. E eu tive que render o meu coração a Ele. A fome por Deus começou a aumentar no meu coração. Não somente para viver para Ele, mas para conhecer a verdade da palavra de Deus. Foi de abril de 1950 até fevereiro de 1952 que Deus começou a ensinar-me as verdades do seu livro, a Bíblia. Em uma manhã, em fevereiro de 1952, eu me assentei em uma sala de estar, em um sofá. E quando peguei minha Bíblia, aconteceu de eu abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu li onde Zacarias entrou no templo para acender incenso e orar. O anjo Gabriel apareceu a ele e o disse que a sua esposa Elizabeth ia conceber e dar à luz a um filho e que o seu nome seria João. O anjo também disse a ele que seu filho iria na frente do Messias no poder e espírito de Elias, para tornar o coração dos pais aos filhos, e o espírito de sabedoria aos justos. E o anjo nunca disse o resto da profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6. Isso ficou para mim tão claro como qualquer coisa pudesse ser.
Eu logo fiquei sabendo que Deus ia enviar o espírito de Elias mais uma vez em alguém aqui no fim do tempo, para tornar o coração dos filhos nesta era da graça de volta aos pais apostólicos. Naquele verão, um cavalheiro veio à minha fazenda para uma caçada de esquilos. Ele me falou sobre um homem que tinha um ministério diferente. Ele disse que o nome do homem era William Branham. Enquanto este homem me falava o que o Espírito do Senhor disse em 1933, enquanto o irmão William Branham estava batizando no rio Ohio, algo falou no meu coração. Eu sabia que se tudo isso fosse verdade, então este homem deve ser o homem que cumprirá o ministério do fim do tempo de Malaquias 4, versos 5 e 6. Poucas semanas mais tarde, em agosto, eu tive o privilégio de estar na igreja em uma reunião a qual William Branham era o pastor em Jeffersonville, Indiana. Ao ouvi-lo pregar e ver da forma que Deus usava ele, ao sair da igreja naquela noite, eu sabia dentro do meu coração: este homem é verdadeiramente o Elias que havia de vir. Foi neste tempo que o Espírito do Senhor começou a lidar comigo e com minha esposa, para que deixássemos a Igreja Metodista. Ao assistir o irmão William Branham, ele pregou sobre a necessidade de cada verdadeiro cristão ser cheio com o Espírito Santo. Nos meses seguintes, eu e ela recebemos este grande dom e deixamos a Igreja Metodista. Nós passamos a congregar no Tabernáculo Branham. Nós congregamos com o ministério do irmão William Branham de 1952 a abril de 1955. Eu dou graças a Deus pelo privilégio que ele nos deu durante aquele tempo de ser ensinados pelo irmão Branham. Ele não deixou a mensagem em 1955 não, irmãos. Ele deixou de congregar com o irmão Branham porque ele fundou o ministério dele e passou a ser pastor. Eu sou um firme crente na vida que o irmão William Branham viveu e no ministério que Deus manifestou nele. No entanto, eu sou um dos poucos que crê no seu ministério, mas não endeusa o homem e o chama de Messias. Eu conheço muitos que fazem isto e muitos estão esperando ele voltar dos mortos. Para ser uma águia de Deus, você deve seguir a palavra dia após dia. Você deve continuar se alimentando da palavra. Citações de William Branham.